Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Vamos lá, gente, vamos acordar. O que que nós estamos fazendo com as nossas vidas, desperdiçando as nossas vidas nesse sono profundo, nessa hipnose coletiva que é o senso comum. Vamos acordar do senso comum, gente, vamos acordar da Matrix. Só depois de acordar é que a gente pode pensar, tá, e o que que eu faço? Que a maioria das pessoas ainda dormindo perguntam, né? E o que que eu faço? Acordado na Matrix e tal. Primeiro vamos acordar, que é o mais importante. E tá difícil realmente. Mas não compete a mim, né? Despertar ninguém. Mas a gente busca, né? Já tem mais de 7 anos aí que eu estou à frente do canal Projeto Ouroboro, tentando trazer alguma luz. Humildemente eu digo isso, né? Não é com nenhuma arrogância, não é com nenhuma pretensão, é... mas é importante a gente tentar ao menos ajudar o próximo de alguma forma dentro das nossas possibilidades, né? E dentro da minha visão, eu tenho certeza, né? Dentro da minha visão, o tema mais importante nessa época em particular em que nós estamos vivendo, é... e isso acontece quando a gente desperta, a gente se dá conta que existe uma grande diferença nas palavras que a gente está acostumado, que a gente está habituado a ouvir de uma determinada forma, com uma determinada explicação, com uma determinada aplicação, e a gente percebe que não é assim. Então, o tema mais importante dessa nossa era chama-se fé. Quando a gente entende o que é realmente a fé, tudo muda. A realidade não está nem aí para as nossas crenças. Portanto, fé e crença não são a mesma coisa. Quando a gente conseguir entender essa diferença monstruosa que existe entre fé e crença, nós somos constantemente bombardeados pelo senso comum que diz que fé e crença são a mesma coisa. As pessoas perguntam, qual é a tua fé? Não existe qual fé, só existe fé. Mas existe sim qual é a tua crença. Gente, isso é muito importante, não é brincadeira não. Crença é tudo aquilo em que a gente acredita. Então, o universo, a verdade, a realidade não está nem aí para o que a gente acredita, porque a realidade simplesmente é. Então, quando a gente começar a fazer essa distinção linguística, semântica na nossa cabeça, é importante sim, porque é o primeiro passo e depois a ficha cai. O primeiro passo é fazer essa distinção na mente e depois a ficha cai. A gente começa a sentir essa dimensão de ser que é a fé. A fé é uma dimensão de ser. Eu já disse numa outra oportunidade que se a gente quiser entender realmente o que é fé, a gente deve observar as crianças, os bebês de qualquer espécie, né? Então, a que a gente tiver a oportunidade, se for a espécie, né, a nossa espécie, né, de seres humanos, então a gente observa a confiança profunda que um bebê tem que ter, precisa ter. Mas da onde vem essa confiança? Ele já nasce com essa confiança, ele precisa confiar no ambiente ao redor dele. E alguns céticos vão dizer assim, mas e quando a criança é maltratada, quando a criança é morta ou qualquer coisa assim? Não importa, porque existe algo mais em torno desses acontecimentos. Então a fé, ela engloba esse algo mais. A fé, ela realmente acontece quando a gente aqui dentro do nosso ser, a gente compreende que tudo está certo como está. Eu é que não compreendo o andar da carroça, mas a carroça está andando. Eu é que não compreendo. Então,
a gente penetra numa dimensão profunda de confiança, de fidelidade, que é da onde vem a palavra fé, do latim fides, que significa fidelidade, que significa fidelidade. Então fé é fidelidade, mas fidelidade a quê? Fidelidade à existência, fidelidade à vida, fidelidade que a gente professa, digamos assim, no momento em que a gente compreende que existe uma engrenagem que coloca as coisas nos seus devidos lugares, que está acima da minha compreensão. Essa engrenagem não é o Deus das religiões. Por favor, existe uma diferença muito grande e monstruosa também entre acreditar em Deus e sentir, perceber Deus dentro da gente. Então a gente percebe também que esse Deus das religiões, professado pelas religiões, não é o mesmo Deus que eu descubro dentro de mim mesmo. E não é nas religiões que eu vou descobrir esse Deus. Porque a religião, todas as religiões, elas professam crenças. As religiões possuem as suas próprias crenças e elas exigem, obviamente, que eu acredite no seu sistema de crença para fazer parte de determinada religião. Então a religião, na verdade, me afasta de Deus. Isso aí é fato. Na medida que eu absorvo crenças, quanto mais crenças eu tenho, mais eu me afasto do Deus verdadeiro. Não tem outra forma de explicar isso. Porque esse Deus verdadeiro, ele está dentro de mim, é só dentro de mim que eu posso descobri-lo. Eu sempre falo que a melhor definição que eu já vi nos tempos modernos sobre esse Deus, entre aspas, está na série Star Wars, na série de filmes, né? Star Wars, filmes de cinema, que é onde eles chamam essa coisa, né, entre aspas, que permeia toda a existência, eles chamam de força. É a força, Deus é a força. Então é outra palavra, mas a palavra moderna que substitui então essa palavra Deus já desgastada é ser, o ser. Esse ser eu tenho dentro de mim na medida que eu sou. Na medida que eu sou, é Deus se manifestando através de mim. Mas eu só sou a partir do autoconhecimento, quando eu começo a desbastar o ego, né? E descobrir realmente o que está por trás. Quando eu começo a me desfazer das minhas crenças. Desfazer, destruir, eu já falei isso em outras oportunidades, destruir o castelo é o único jeito. Então fé, crença e religião, a fé está completamente no lado oposto de crença e religião. E a crença é importante também, a gente descobre, na medida que a gente vai despertando, que a crença não pertence à religião. Acreditar, eu posso dizer que eu sou ateu e não acredito em religião nenhuma, não acredito em Deus. Mas em primeiro lugar, para eu dizer que eu não acredito, eu preciso acreditar em algo. Então, na verdade, é o efeito contrário. Quando eu digo que eu não acredito, é porque eu acredito e depois eu nego. Então a pessoa que não acredita, ou que não tem crença, que já substituiu, que já se desfez das crenças condicionadas que ela trouxe, ela não precisa sair propagando que ela é ateia. E ela não faz isso. Ela simplesmente se despiu. Ela entendeu. Quando a pessoa entende, ela já não faz parte mais de ideologia nenhuma, seja crença ou ateísmo. Então, quando a pessoa se professa como ateísta, ela também não entendeu ainda. Então, é preciso, nesses tempos em que nós estamos vivendo, fazer essa distinção, porque a diferença é gritante, é monstruosa entre fé e crença. Não é a mesma coisa, gente. E era isso por hoje. Se você gostou, curta, se inscreva aí no canal do YouTube, compartilhe os vídeos e até sempre outra vez.